Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 12, 13 e 14 diz assim a palavra de Deus: Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, aqui é o apóstolo Paulo, comparando a vida cristã com uma corrida. Com toda certeza ele se baseava nos jogos que tinha em Atenas, nas Olimpíadas que geralmente tinha em Atenas, e assim ele fez uma comparação em relação à caminhada e à vida cristã, quando sendo desenvolvida diante da presença do Senhor. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele está falando então para a igreja, para os cristãos de Filipe. Está trazendo, primeiro agradecendo eles aqui, trazendo também alguns ensinamentos para esta igreja, que era muito amada pelo apóstolo Paulo. Pois bem, quando eu estava meditando buscando em Deus uma palavra, ele trouxe o versículo de número 13, onde o apóstolo Paulo fala que ele não obteve ainda no tempo a perfeição, mas uma coisa ele fazia: ele se esquecia das coisas que para trás ficavam e avançavam, como eu li aqui, para as que estavam diante dele. Ou seja, comparando ele a caminhada cristã, a corrida cristã com uma corrida normal, então o apóstolo Paulo ele mostra que o atleta que vai participar de uma competição, ele se prepara, ele treina, ele se enquadra às normas exigidas, no caso pelo comitê esportivo, pela confederação, ou seja, ele se enquadra aos parâmetros da organização esportiva, para que ele possa então participar daquela corrida. O apóstolo Paulo também diz que o servo do Senhor, quando é chamado, também tem que ter todo esse preparo diante da presença do Senhor, que se faz necessário também, para que a gente possa alcançar tudo aquilo que Deus tem. Ou seja, não é de qualquer forma. Temos que se preparar, temos que se doar, temos que consagrar nossa vida a Deus, temos que se apegar com Deus a cada dia e procurar melhorar diante da presença do Senhor. Essa é a grande verdade. Assim como o atleta que treina, o cristão também, o treinamento do cristão é Bíblia, é oração, é jejum, para que a gente possamos avançar com excelência diante da presença do Senhor. Enfim, então o apóstolo Paulo, que me chama a atenção aqui é que ele falou uma coisa fácil, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu e você também, meus irmãos, temos que esquecer daquilo que fica para trás. O que ficou para trás já passou, não tem como ser mudado. Se teve algum erro, alguma falha, não há mais como ser revertido. Ou seja, e o que manda é daqui em diante. E como nós fomos chamados para caminhar com Cristo, para desenvolver uma vida cristã na presença de Deus, então a gente tem que esquecer aquilo que fica para trás e avançar para o que está diante de nós. É o que o apóstolo Paulo ele diz: eu esqueço o que fica para trás e avanço para conquistar o que? A vitória, para conquistar o prêmio. E qual que é esse prêmio? Ele fala que é a vocação pela qual Deus levantou ele para que ele desenvolva enquanto ele estava peregrinando sobre a face dessa terra. A vitória era ele cumprir a chamada, cumprir o ministério que Deus havia ortogado sobre a vida dele. Hoje a gente sabe também que o atleta, quando corria para receber o prêmio terreno. Nós hoje
recebemos os prêmios espirituais, a coroa da vitória, a coroa da vida eterna, os galardões que Deus tem preparado para aqueles que perseverarem até o fim, em nome do Senhor Jesus. E a gente sabe que o nosso alvo hoje é o céu, o nosso objetivo maior tem que ser o céu. Então, nesse momento, nós também estamos desenvolvendo a nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, como uma corrida. Então, sendo como uma corrida, nós temos que chegar na linha de chegada, temos que chegar até o final. E para isso também acontecer, eu preciso fazer igual o apóstolo Paulo fala, esquecer daquilo que fica para trás. Eu não posso viver no meu passado, eu não posso ficar preso às situações que já passaram, sejam elas boas ou ruins. Não, eu tenho que continuar avançando para poder concretizar aquilo que Deus colocou sobre a minha vida, para mim poder cumprir o ministério, para mim poder então cantar o hino da vitória, em o nome do Senhor Jesus. Então o que me chamou a atenção é que o apóstolo Paulo ele fala, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás. Nessa manhã então eu venho aqui para poder dizer, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que tem levado você a ficar preso no passado, mas você precisa se desprender disso, para que você possa avançar na sua caminhada cristã. E enquanto você avança na sua caminhada cristã, Deus ele se encarrega em abrir as portas, até porque foi Ele que te chamou. Deus se encarrega em trazer a tua manutenção, fazer a tua manutenção, abrir quantas portas necessárias forem. Ou seja, Deus ele vai cuidar de você do início até o final, como até aqui Ele tem cuidado. Mas uma coisa é certa, para viver o novo, para viver aquilo que Deus tem, para a gente viver o nosso ministério, a nossa chamada, eu preciso esquecer daquilo que ficou para trás e que não pode trazer nenhum benefício para mim nesse exato momento. As coisas boas, glórias a Deus por isso. As coisas ruins, se de repente alguém te magoou, essas coisas que não trazem edificação para a sua vida, você tem que procurar apagar. É claro que você não tem amnésia, que você não esquece, mas você não pode permitir com que isso se torne um fardo na sua vida, impedindo você de viver uma vida com fluidez no hoje, no presente, diante da presença de Deus. Você precisa largar esses fardos do passado para viver o presente e o futuro que Deus tem para você. Você está numa corrida cristã e você precisa chegar até o final. Só que você não está sozinho, meu irmão e minha irmã. Deus está com vocês. E isso que importa. E nessa trajetória Ele garante a tua chegada. Se você não desistir, Ele garante a tua chegada. Ele garante a tua manutenção. Ele faz o que for necessário para que você possa continuar avançando, sentindo tudo aquilo que Ele tem projetado para a sua e para a minha vida. Então não desista. Esqueça daquilo que ficou para trás, que não há mais como ser mexido nem resolvido. E continue avançando para aquilo que Deus tem projetado para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco diante da sua santa e poderosa presença. Vem interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Quem sabe preso a situações do passado, meu Pai, as quais elas não estão conseguindo desvincular. Mas eu oro e peço, meu Pai, que o Senhor venha ajudá-las neste momento, para que uma vez elas desvinculando, Senhor, elas possam continuar avançando, para também conquistar o prêmio, meu Pai, para poder conquistar tudo aquilo que o Senhor projetou, porque para isso elas foram conquistadas por Ti, Senhor. Pai Santo, amado e querido, muda a história de cada vida que me ouve, continue trabalhando de uma maneira especial, e que o Seu nome sobre essas vidas venha a ser glorificado, Senhor. Delas paz, conforto, alegria, esperança, e que o Teu querer venha se concretizar, meu Pai, sobre nossas vidas, para a glória e para a honra do Teu santo nome. Permaneça conosco no decorrer desse dia. Assim eu oro nessa hora e desde já eu Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.